até a imunidade, tá certo? E Pronto. depois a gente para. Eu falo sobre resposta imune, depois a gente para fazer imunoterapia e vacina, Pronto. porque são duas coisas muito parecidas, tá Pronto. bom? Aí você diz, agora eu vou dar uma paradinha, responder umas duas perguntas, porque aí dinamiza mais para você. Tranquilo. Beleza, estou pronta. Ótimo. Então, pronto, vamos receber as pessoas. É engraçado, porque tem que ser de um em um. Minha Então, filha, permitir. haja 250 cliques, viu? Exatamente. E basta 250 cliques. 250 cliques que eles preenchem em 10 minutos. No máximo, é muito rápido. É muito Vem cá, rápido. vocês estão ouvindo minha voz bem assim? Sim, porque sem o fone, eu não sei se dá eco, tá tranquilo aí? Tá tranquilo. Tá? Tranquilo. Hein, Carolzinha? Tá. Então, beleza. Dá para ouvir Pra não ficar com tudo. esse fone no ouvido me perturbando a mente aqui. Carol, deixa eu dizer uma coisa a você. Bota a tela, o que está gravando, bota mais na direção do seu olho, porque está de cima para baixo. Carol, eu ou Carol? Ah, tá. Carol, mediadora. Desse jeito, Isso, pronto. Carol. Aí, se você puder aumentar, deixar a câmera na altura do seu olho, aí, ó, aí tá ótimo. Pronto. É uma armação ilimitada que a gente faz, assim, para poder um cenário que só a gente vê. O meu aqui Esse aqui é make-off. Isso, make-off. Exatamente. Carol, na hora que você for conduzir, você pode avisar que quando fechar a parte da imunidade, da resposta imune, pode abrir para as perguntas, você fala que vai ser nesses dois movimentos, tá bom? Certo. Pronto. Na hora que abrir, você explica, cara. A cada 50 pessoas eu vou avisando, atualizando a informação. É como no presencial, a gente vai esperando as pessoas entrarem na sala, se acomodarem. Sentar. Isso, sentar. 1 metro de distância. E agora, minha filha, 1,5 metro de distância, agora não vai ter jeito. Vai ter 1,5 metro de distância, todo mundo de olho na máscara do outro. Se está direito, se botou direito a máscara. Eu, com esse período de home office, menina, um tal de liga a tomada de um, desliga do outro, liga bateria do computador, bateria do celular, é uma luta. É assim mesmo, é assim mesmo. É um monte de fio por aqui. Acho que a gente está usando muito mais energia do que... É verdade, é verdade. Pronto, estamos com 49, 50 pessoas na sala. Estamos aguardando a chegada das pessoas. Sejam muito bem-vindos, os inscritos que já estão por aqui. Dentro de instantes, começaremos o nosso seminário. A professora já está a posto, a mediadora também. Estamos só aguardando a entrada das pessoas. Vou aproveitar para todo mundo que estiver entrando, né, pedir para desligar o microfone e a câmera para não dar interferência quando a professora estiver falando. Daqui dá para ouvir. Fiquei falando.
Carol, você mediadora, já botou água na mesa da palestrante? Já está aqui. Ótimo, muito bem. Gosto desses mediadores, organizadores assim. Tintilo. Isso, ó, tintim. É bom mediar, que já é um treino para a apresentação do TCC. Tá vendo? Muito bem, também acho. Ótimo, vamos treinando. Vai que nós duas, Isis, estejamos nessa banca. Olhe para aí. Olhe, pode me convidar que eu vou. Pronto. Já aproveita, tá vendo? Chega, meu coração bateu mais rápido agora, gente. Já treina para ver se esse coração tá forte. Será, Pro? Muito bem. Chegamos aí, estamos com 100 pessoas na sala. Então, vou avisar novamente. Sejam bem-vindos aí os 50 últimos inscritos. Estamos aguardando um pouquinho a entrada das pessoas na sala, online. A professora já está aqui, a professora Isa, a mediadora também. Eu sou Luciene Lessa, coordenadora do curso de Biomedicina da UniFTC. Sejam todos muito bem-vindos. Dentro de instantes, a gente vai começar o nosso seminário. Aproveitando esse início, professora Isis, tem pessoas de todo o Brasil. Tem pessoas interessadas nisso, muitos interessados em sua palestra, pessoas de todo o Brasil, de vários cursos de saúde, principalmente de biomedicina, mas temos vários cursos de saúde que se interessaram e se inscreveram no nosso evento, no nosso simpósio online. É uma grande responsabilidade. E hoje nós vamos mergulhar no mundo invisível. Ótimo, ótimo. É o que mais a gente tem falado, né? Desse mundo invisível. É isso aí. Nossa capacidade de abstrair para esse mundo, sendo da área de saúde, é até mais fácil. Imagine para quem não é da área de saúde, não é? É verdade. Que não tem essa vivência o tempo inteiro. Eu estava assistindo um filme essa semana e era um médico, né, que ele estudou uma criança que queria ser médico quando crescer. E aí a primeira apresentação dele foi um microscópio, quando ele foi olhar no microscópio a primeira vez. E aí o que foi dito a ele foi isso: você vai entrar agora em um mundo invisível. E aí ele ficou estranho, assim, porque ele estava vendo. Aí teve que explicar para ele, como invisível? Não, é invisível aos nossos olhos, assim, a olho nu, como é isso? E aí foi toda a explicação, exatamente. Massa. Nós estamos lidando com o invisível. E também nossos sentimentos, nossos medos, que são todos invisíveis, mas a gente sente como são verdadeiros, não é? Teve uma coisa que você falou, que isso me marcou, Lu, na abertura desse encontro, desse simpósio. Você disse assim: as pessoas estão dizendo aí de fora que está todo mundo no mesmo barco, mas, na verdade, cada um está no seu barco, com contextos diferentes, vivências diferentes, situações diferentes, e aí eu chamo para a visão da imunologia, também com respostas diferentes. Indivíduos que são resistentes e indivíduos que são suscetíveis. O que está acontecendo dentro da imunidade, né? Que essas pessoas estão em barcos diferentes. A gente vai falar sobre isso. Muito bem. Os ventos estão aí para todo mundo, mas realmente eu percebi isso rápido. A gente não está aí, todos ficam falando assim, estamos no mesmo barco. Não, estamos não. Estamos em barcos diferentes. E não tem relação com o valor socioeconômico, é o que a pessoa ganha, não é isso, como que a pessoa chegou até aqui, né? Tem a ver com isso. A gente está com o controle, né? Com as velas agora que cada um é que tem que se ajustar à sua, porque senão a gente não vai, a gente naufraga, senão a gente naufraga.
E melhor que a gente se salve, porque a gente ajuda o barco do vizinho. Isso É vai verdade. depender da nossa vela, vai depender da força do timoneiro, da força braçal do timoneiro, para que consiga, ó, bordear essas ondas e conseguir vencer. É o barco de cada um mesmo. Pois é, às vezes não tem a ver com força, tem a ver com o jeito, né? Com o jeito que encara. Então, um mais frágil, que está se protegendo mais, tem mais força nesse momento. O mais forte, mas que está aí, contato com a carga viral alta, não está com tanta força assim, enfim. É isso aí. Bom, olha, chegamos a 200 pessoas. Deixa eu dar as boas-vindas. Quem está chegando na sala agora, sejam muito bem-vindos. Eu sou Luciene Lessa, coordenadora do curso de Biomedicina da UniFTC, organizando, junto com o UDA, que idealizou esse simpósio online, esse grande evento. A palestrante já está na sala, a mediadora também já está. Nós só estamos aguardando um pouquinho para que os inscritos entrem na sala para que a gente possa dar início. E aí estamos aqui numa conversa informal, como se a gente estivesse no congresso presencial. A gente está assim, na porta da sala, dentro da sala, até todo mundo se acomodar para poder começar o seminário. Temos a equipe de suporte toda presente, o diretório de biomedicina todo de suporte. Temos essa sala aqui, e assim que essa sala encher as 250 pessoas, a gente abre uma segunda sala para que todos possam participar e acompanhar online e que possam fazer as questões também. Falta pouquinho para a gente já começar. Estou vendo aqui a entrada de algumas pessoas conhecidas, outras mais pelos nomes, algumas pessoas, alguns alunos da pós-graduação. Incrível. A gente não teria essa quantidade de pessoas, né? A gente não teria esse no presencial. O online consegue juntar muito mais, não é? Muito mais pessoas de muitos lugares distintos do que no presencial. Também sempre é assim, a gente sempre tem pontos positivos e pontos negativos. Nunca é só negativo ou só positivo, né? Isso é muito interessante. E uma coisa também que está se tornando muito difícil, professora, esses congressos, e que nós temos que fazer um investimento muito alto para quem é profissional. Então, muitas vezes a gente desiste por conta desse investimento, porque a gente tem que arcar com a responsabilidade de deslocamento, de alojamento, de inscrição em congresso. E esse momento, né, é muito bom porque a gente tem essa ferramenta, né, no futuro essa ferramenta ela pode ter um congresso online com uma taxa, mas de uma forma que vai conseguir alcançar, e a mensagem da ciência ela também pode ser passada, né? Sim, é importante deixar registrado. Estamos sendo prova cabal de quanto é possível e valoroso realizar um simpósio online. Exatamente. Graças à ideia, né, e à bravura desses meninos do diretório acadêmico. Né? Exato, merecem todo o nosso apoio. Então, agora já deve estar sendo aberta a segunda sala, porque já estamos com 230 pessoas. Já para começar. Podemos começar então, Carol? Podemos, professora, devemos. Então, vamos lá. Então, estamos aqui no primeiro simpósio online de biomedicina da FTC, com a palestra com a professora doutora Ives Fernandes, que será apresentada pela mediadora da mesa, a estudante Ana Carolina. Esse simpósio foi idealizado pelo Diretório Acadêmico de Biomedicina e apoiado pela coordenação do curso de Biomedicina e toda a direção de saúde e a reitoria da nossa instituição. Essa instituição, a UniFTC, ela tem várias sedes aqui na Bahia e também em outros estados,
e conta hoje com diversos cursos da área de saúde. Esse simpósio especificamente, que partiu do curso de biomedicina, com temas que são agregadores para vários cursos de saúde. Então, sejam todos muito bem-vindos, e vocês terão aí a mediação da estudante Ana Carolina. Então, passo para você, Ana, e bom trabalho. Boa tarde, gente. Então, hoje a gente vai ter o tema o panorama da imunologia frente ao Covid-19. Esse momento vai ser dividido em duas partes, imunidade, imunoterapia, e, por final, vacina. Então, dentro desse período, a gente vai ter abertura para perguntas, elas vão ser selecionadas e introduzidas, e a professora vai respondendo. Professora Cris Fernandes, doutora em imunopatologia, ela vai começar, então, a palestra. Ok. Então, primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar fazendo parte desse movimento, deste momento, porque eu nunca tive uma plateia tão grande, né, e os outros que estão me ouvindo na outra sala também, sejam bem-vindos. Na verdade, quando eu pensei nessa palestra, eu fiquei imaginando, eu não gostaria que fosse uma aula, mas é impossível você imaginar a imunologia sem imagem. Então, não dá para você mergulhar no mundo invisível sem a imagem. Então, a gente vai fazer da seguinte forma. Nós temos 3 subtemas, né, dentro de um tema maior, que é a imunidade, a imunoterapia e a vacinação. Então, eu vou trazer para o primeiro bloco a imunidade, todo o contexto que a ciência está dizendo, que, na verdade, o que nós vamos ver aqui, o que está saindo de publicação acerca da doença Covid-19, como o sistema imunológico está se manifestando, quais são as hipóteses, o que é que a gente está vendo, né? Quem assistiu às palestras, por exemplo, da parte laboratorial, vai conseguir fazer um link e a cabeça vai conseguir se arrumar nesse contexto. Então, a gente dá uma parada, as primeiras questões que vierem voltadas para a imunidade, se você tiver alguma curiosidade, e depois nós voltamos para o segundo bloco, que talvez seja o que vocês têm mais curiosidade, que é a imunoterapia e a vacinação, que a gente também chama de imunização, ok? Então, tudo que vocês vão ouvir aqui, né, tem conteúdos básicos que já estão consolidados na literatura acerca da resposta imune aos vírus, mas também nós vamos ter uma atualização a respeito do que está acontecendo na resposta imunológica do indivíduo que tem agravos ou então que eles não têm agravos. A gente vai ter uma ideia bem legal do que está acontecendo. Eu acho que você vai gostar, ok? Então, nesse primeiro momento, eu vou colocar o meu slide, vou projetar aqui, vou colocar em disposição. Eu tenho que treinar aqui tudo direitinho, viu? Uma janela. Acho que agora vai. Cadê aqui? Compartilhar. Ainda não chegou, né? Ainda não. Eu vou tentar de novo. Está aberto na sua tela? Você deixou aberto? Na minha aí, já tela está vindo. Está vindo agora. Está vindo? Está vindo. Pronto. Ok. Estou vendo aqui que está chegando. Pronto, chegou aqui, está tudo, já está direitinho. Muito bem. Aqui está atualizando na minha tela. Ok. Bem, gente, boa tarde a todos. Primeiro eu quero, mais uma vez, agradecer o convite, né, do diretório acadêmico. Eu vejo, assim, que foi um desafio muito grande de vocês estarem fazendo esse evento. E a vida é feita de desafios, né? E eu topei o desafio e hoje a gente está aqui, nesse momento, com o objetivo de mostrar o panorama da imunologia frente à Covid-19, abordando o tema imunidade, imunoterapia e vacina. Aí eu coloquei essa frase que traz, né, um comentário da Organização Mundial de Saúde, justamente para a gente ter uma ideia do que já vem acontecendo, para a gente fazer uma reflexão como é importante ainda estarmos nesse isolamento. Diz assim: a pandemia do Covid-19, causada pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2,
infectou mais de 4,9 milhões de indivíduos e resultou em mais de 300 mil mortes em todo o mundo. Isso é impactante, né? Então, a gente tem que começar a pensar, que doença é essa? Como é que ela surgiu? Então, é importante a gente ter uma ideia desse histórico, né? Nós já tivemos 2 surtos graves causados pelo Covid, que não é o Covid-19, né? Mas nós tivemos em 2003, eu acho que vocês estão conseguindo acompanhar o meu cursor. Dá um ok para mim. Carol, consegue visualizar o meu cursor? Eu acredito que sim. Ok. O meu mousezinho, ok. Então, em 2003, houve um surto no mundo, né, da SARS-CoV, e em 2012, no Oriente Médio, da síndrome respiratória do Oriente Médio, e a síndrome respiratória em 2003 aguda, também no mundo. Todos esses 2 são Covid. E sendo que agora nós estamos vivendo o SARS-CoV-2, que é uma pandemia. Qual a origem, né, desse vírus? Ele é natural do morcego, né? Ele tem um ambiente, né, silvestre e ele vive no morcego. Mas quando ele alcançou o Oriente Médio, né, e teve a síndrome respiratória do Oriente Médio, o veículo foi o camelo. Então, como o homem no Oriente Médio ele tem um contato muito íntimo com o camelo, para viagens, transportes, então esse animal foi motivo de transmissão para o homem. Já o SARS-CoV foi com o gato doméstico. Como esses animais tiveram contato com esse morcego, possivelmente, né, por ingestão de alimentos que o morcego largou no meio do caminho, mas também contato com fezes, tá certo? Mas o grande enigma é, o SARS-CoV-2, existe um elemento, né, um intermediador para a infecção humana, digamos assim, um hospedeiro intermediário, que é o pangolim, que é o tamanduá, que ele está sendo aventado como um possível animal que trouxe a doença para o homem. E como a gente tem uma cultura, né, de se alimentar de caças, né, na China se come tudo quanto é tipo de proteína, então essa possibilidade, ela ainda está sendo estudada. Mas todos esses 3 são coronavírus, tá certo? Então, já é um estudo bem antigo, está com a ideia do que é o coronavírus. Mas aí a gente tem que pensar, quem é esse vírus, né? Qual é a sua constituição para que a gente possa pensar em resposta imune? Então, o coronavírus, ele tem um capsídeo viral, ele tem uma membrana, e tem 2 proteínas que são extremamente importantes para a nossa resposta imune. Ele tem uma enzima, essa enzima já foi falada aqui em algumas apresentações, que é a spike S, a proteína S, e spike porque essas proteínas apresentam uma forma de espiga. E é essa proteína que é a porta de entrada para as células hospedeiras, tá? Então, nesse momento, quem é a célula hospedeira? Qualquer célula nossa que tiver esse receptor aqui, ó, ACE2, que é a enzima conversora da angiotensina. Então, esse receptor presente nas nossas células pulmonares, nas nossas células sanguíneas, em todos os tipos celulares, elas são alvo do Covid-19. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre esses alvos. E também temos a proteína M, que é uma proteína de membrana, e essa proteína M é a vilã da história. Essa proteína é justamente a proteína que, ó, inibe a resposta imune antiviral. Para quem foi meu aluno e está aí na sala de aula, já deve estar lembrando, meu Deus, eu acabei de ouvir sobre imunidade aos vírus, e aí eu sei que tem um tal de interferon tipo 1, e eu sei que tem uma tal de célula NK. Então, é nesse momento que essas proteínas, ela vai inibir essa capacidade imunológica inata, e por isso o vírus invade a célula hospedeira e aí ele se prolifera. Mas também, alguns estudos estão mostrando que, além das células, né, pulmonares, que são de 2 tipos aqui, ó, tem o tipo 1, os pneumócitos tipo 1, que são responsáveis pelas trocas gasosas, e os pneumócitos tipo 2, que são células responsáveis pelas nossas defesas. O alvo são as células de defesa. Então, aí você já consegue perceber porque o pulmão é um órgão que é bastante comprometido por conta da infecção, gerando um quadro inflamatório grave. Mas também existem outros estudos que mostram que macrófago também é alvo do coronavírus,
células dendríticas, que são células, todas as duas são células fagocíticas e apresentadoras de antígenos, e os linfócitos T. Existe uma hipótese para explicar por que o paciente, vocês viram, quem assistiu à aula, à palestra da professora Isis Verne, falando sobre a linfopenia, uma das explicações é essa. Possivelmente, o vírus está diminuindo na circulação esse número de linfócitos, por isso essa linfopenia, por conta desses linfócitos T estarem sendo destruídos pelo vírus. Quem foi meu aluno vai lembrar, efeito citopático e efeito citolítico, tá? Então, é a possibilidade dessa linfopenia. Muito bem. Então, não vamos esquecer, porque no final, quando a gente for falar de vacina, a gente vai lembrar da proteína S e da proteína M, ok? Vamos lá. Dentro do nosso contexto, né, normal, que já é clássico na literatura, existem alguns elementos que são importantes na nossa resposta imune. Inata, que é a nossa resposta natural, e adaptativa, que é aquela que é especializada, que vai identificar o organismo de forma específica. Na imunidade inata, como eu disse para vocês, existem dois tipos de elementos que predominam na imunidade inata, que são os chamados linfócitos NK, e esses linfócitos NK, na infecção, eles diminuem de concentração, o vírus consegue manipular essa resposta, e a proteína M, quando eu falei para vocês que elas inibem a resposta imuninata, ela está justamente inibindo a produção desses tipos de citocinas aqui, ó, os interferões tipo 1, o alfa e o beta. E para quem não sabe, existe a produção desses interferões sintéticos para tratar pessoas com hepatites virais. Então, ele recebe o medicamento antiviral, que é a ribavirina, associado ao interferon alfa e beta, que é produzido, né, sinteticamente, para melhorar a resposta imune do indivíduo. Esses interferões, eles são importantes para contribuir na melhora da resposta de controle antiviral. Aí, o que é que o vírus faz? Com a proteína M, bloqueia essa síntese, e aí o vírus ganha espaço e ele começa a proliferar. Nós temos também a produção de interleucina 12, que é uma citocina muito importante para estar ativando as células NK, e dentro dessa resposta, produção equilibrada de citocinas pró-inflamatórias. Vamos falar delas mais na frente. Na imunidade adaptativa, nós temos todos os linfócitos que são específicos, os chamados linfócitos T, CD8, que são os mais importantes nas infecções virais. Elas alvejam a célula, elas atacam diretamente a célula. E também temos os linfócitos T, CD4, e os linfócitos D, que são auxiliadores nesse processo. O linfócito T, CD4, ele vai mediar sinalizações para os linfócitos D, e aí o indivíduo passa a produzir anticorpos, e esses anticorpos podem neutralizar o vírus no momento que ele está replicando e saindo da célula. Nesse momento, tem produção de citocinas pró-inflamatórias? Também tem. E ambos nós temos, tanto na imunidade inata quanto adaptativa, ativação de macrófagos, porque são essas células que no final vão estar eliminando, retirando todo o material que foi destruído, restos virais, células destruídas, eles são as células fagocíticas no contexto da infecção viral. Mas o que é que a gente vê no coronavírus, na infecção, na doença, o Covid-19? O que é que o vírus faz? Ele diminui, ó, a população de linfócitos NK, como eu falei para vocês antes, ele pode também diminuir a produção dos outros linfócitos, que estão do ladinho de cá, na imunidade adaptativa, e esses linfócitos são muito importantes na resposta antiviral. E aí, quem vai aumentar? Justamente os neutrófilos, porque existe uma explosão, não sei se vocês já ouviram falar, tempestade de citocinas, e essas citocinas, elas são chamadas de pró-inflamatórias. A interleucina 1, ela é responsável por, junto com a interleucina 6 e o TNF-alfa, de estimular a sensibilidade do vaso para gerar uma inflamação. Mas por que o indivíduo tem febre? Porque a interleucina 1 está sendo produzida em grande intensidade, o quadro febril tem por conta dessa citocina. O alvo hoje é a interleucina 6. A interleucina 6, ela tem um papel muito importante no processo inflamatório, porque além dela sensibilizar os vasos sanguíneos para permitir essa saída de células do vaso para o local da infecção, essa citocina, ela estimula o fígado a produzir, ó,
o mouse às vezes não ajuda, vamos lá, a produzir a proteína C reativa. A proteína C reativa, ela tem uma associação muito grande com infecções bacterianas, mas ela aqui está sendo uma sinalizadora de processo infeccioso agudo, né, um processo inflamatório agudo, porque ela também vai mediar a resposta inflamatória aguda. Quem está mediando isso? A interleucina 6. E eu coloquei aqui o TNF-alfa em vermelho. O TNF-alfa é uma citocina multifacetária, eu digo assim, né? Ela tem capacidade de gerar morte celular por 2 caminhos, por apoptose e por necrose. E, além disso, ela é uma citocina que viabiliza o processo inflamatório. Então, imagina aqui comigo, o indivíduo que está infectado pelo Covid-19, ele tem uma explosão de citocinas e esse TNF-alfa está aumentado, está circulando, o indivíduo pode evoluir para um quadro de sepse. E nem toda sepse, aí a gente vai classificar isso como uma sepse viral, são os que os artigos estão trazendo. Porque quando o indivíduo tem uma infecção bacteriana e ele entra num quadro de sepse, é essa citocina que está aumentada. Então, o indivíduo pode evoluir para uma sepse sem ter uma infecção bacteriana associada, mas pura e simplesmente por essa ação de citocina que é extremamente pró-inflamatória e nessa grande intensidade na circulação, o indivíduo tem um quadro inflamatório sistêmico e ele pode vir à morte por conta dessa inflamação. Aí você pode perguntar assim, essa inflamação pode trazer danos? Daqui a pouco a gente vai mostrar isso no desenho, tá bom? Na imagem aqui para vocês. Uma outra citocina, né, que traz essa visão é o interferon gama, que é a última citocina aqui do quadro. O interferon gama é uma citocina que é estimuladora de macrófago. Se ela é estimuladora de macrófago, ela promove uma resposta celular efetiva. Se ela diminui, eu não tenho resposta celular efetiva para poder bombardear esse vírus. Isso agora vai mudar o padrão de resposta, o indivíduo vai produzir mais anticorpos do que resposta celular. E o anticorpo, ele fica no ambiente extracelular procurando alvo. E o vírus, a maioria deles estão dentro de células hospedeiras. Então, essa resposta de anticorpos, para esse momento, é ineficaz. Por isso, a gravidade do problema. Isso tudo, gente, está sendo manipulado pelo vírus através do seu material genético, que é uma fita de RNA simples. E aqui do outro lado, a gente tem os linfócitos TCD4, TCD8, que vão diminuindo em concentração. E também o chamado linfócitos T-reg, são reguladores. Esses linfócitos diminuem na circulação, então o indivíduo não tem resposta específica para poder matar o vírus, a célula infectada por vírus, e também não tem células para regular essa resposta. E o que aumenta? Linfócito B. Então tem muito mais resposta de anticorpo, e no início da infecção ela é ineficaz, porque o vírus está no interior de célula. E aqui a gente vai pensar um pouquinho, né, o que está acontecendo com o indivíduo quando ele é infectado. Esse slide, né, ele traz uma imagem de uma publicação que saiu agora, em 2020, a referência está aqui embaixo, falando do SARS-CoV e do MERS. Mas eu coloquei aqui o SARS-CoV em azul, porque eles estão pensando, será que realmente o comportamento do vírus vai ser no mesmo padrão do SARS-CoV ou do MERS? Então, o que eles trazem na literatura é que, o que eu falei tudo antes, eu tenho resposta imunolata, com as células NK bombardeando, né? O indivíduo, ele tem uma resposta boa de linfócitos, tem os interferões sendo produzidos e uma resposta inflamatória para viabilizar, né, esse contexto de resposta protetora, sem muitos agravos, sem muitos óbitos, tá? Mas, como está o padrão do SARS-CoV-2? É isso que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Chamando a atenção que o SARS-CoV, né, quando teve o surto em 2002, atingiu pulmão e aparelho digestório. O MERS, pulmão e aparelho urinário. O que é que nós estamos vendo hoje? Um tropismo múltiplo. Então, hoje já tem a forma pulmonar, que é a mais comum, que é a via de transmissão, né, de infecção. Nós já observamos a forma cardíaca
digestória, renal e neurológica. Existem alguns trabalhos também mostrando que dermatológica, já existem relatos de profissionais da área de dermatologia que é portador do Covid-19, do vírus, né? Ele também apresenta lesões de pele. Isso porque a porta de entrada dele é uma enzima, é um receptor de enzima que está presente, inclusive nas células epiteliais. E aí você pode perguntar assim para mim, e por que tem pessoas que ficam doentes e pessoas que não ficam doentes? Por muito tempo se pensou na questão da comorbidade e da idade do indivíduo. Isso ainda é fato, mas acontece que quando você pensa que agora a gente mudou o perfil da população que está sendo infectada, agora existem jovens, crianças, pessoas da nossa faixa etária, professora Luciene, que estão sendo acometidas e estão indo a óbito, sem nenhuma comorbidade. Então, um estudo recente, aqui, vou mostrar para vocês agora, de 2020, mostrou que a suscetibilidade e a resistência está relacionado com as moléculas de MHC. Isso foi estudado no SARS-CoV, e eles viram que o indivíduo, né, o paciente que tinha o HLA, né, tipo B, tipo genético B, tipo genético C, e que tinha o HLA classe 2, aqui é classe 1 e aqui é classe 2. Para quem não sabe, essas são moléculas presentes nas nossas células, que são apresentadoras de antígeno. E dependendo do antígeno que for apresentado, o indivíduo pode ter uma reação mais intensa, imunologicamente falando, ou então uma reação menos intensa. Então, eles observaram que o indivíduo que tem esse padrão de HLA, ou B ou C, o tipo 1, e o HLA tipo 2, o DR, eles têm a forma mais grave da doença e eles podem ir a óbito. Isso foi visto no SARS-CoV, né? Mas eles estão estudando agora, todos os pacientes que foram a óbito, eles podem fazer biópsia, todos os indivíduos que estão, né, hospitalizados, eles podem fazer o exame de sangue e fazer esse estudo do HLA, para ver se esse padrão se mantém de suscetibilidade segundo esse padrão, né, de HLA, ou se o vírus SARS-CoV-2, ele mudou esse padrão, tá certo? Então, essa é a visão que se traz hoje para tentar explicar. Lembrando, gente, aqui nada é definitivo. Tudo isso ainda é sugestão para tentar encontrar respostas para explicar por que a resposta imunológica traz tanto que deveria ser benefício para o indivíduo, está trazendo tantos malefícios por conta de uma resposta inflamatória intensa, trazendo esses danos teciduais. Então, essa questão da suscetibilidade, ela está relacionada com o padrão de HLA do indivíduo. Acho que aí na sala deve ter alguém dizendo assim, tomara que o meu não seja esse, né? Porque senão eu estou correndo risco mesmo não tendo nenhuma comorbidade. É uma possibilidade, né, de que mantenha esse padrão ou mude esse padrão de HLA com relação ao SARS-CoV-2. Mas essa informação é só do SARS-CoV, tá bom? Vamos lá para o próximo. Esse é um artigo também relacionado ao SARS-CoV. Já se estuda as citocinas desde 2017. Então, o SARS-CoV, o coronavírus, ele já vem sendo estudado há muito tempo. Para quem não sabe, também ele afeta o cachorro. Ele afeta o cachorro, se eu não me engano, o cachorro. E já existem até, eu não posso confirmar, vacinas para o cachorro em relação a essa forma de infecção. Mas no passado, lá em 2017, eles estudaram as citocinas também. E eles viram esse mesmo padrão que a gente está encontrando agora no Covid-19. Interferon gama, tá certo? Ó, aumento. Interleucina 1, interleucina 6, interleucina 12, TGF-beta, é um fator chamado fator de crescimento tumoral, funciona como uma citocina também inflamatória, e citocinas, né, que são chamadas de quimiotáticas ou quimiocinas, e também a interleucina 8. Essas criaturas daqui, ó, são as que são responsáveis por chamar as células inflamatórias para o local da infecção. Então, imagine que o vaso ele está sensível, né, ele está permeável por conta dessas citocinas pró-inflamatórias, e esses quimiotáticos atraem para o local da infecção. Então, já tem publicações bem antigas a respeito desse papel de citocinas, nesse comprometimento, né, agudo respiratório.
E aí, a gente vai pensar, né, esse também foi publicado agora em 2020, né, essa imagem do artigo, a referência está aqui embaixo, saiu na Nature, e ele mostra o seguinte, quando o indivíduo tem uma infecção, o vírus está aqui, ele tem o receptor, tá vendo aqui? Tomara que meu cursor esteja aparecendo para vocês. Aqui eu tenho as células pulmonares, tá? Está aparecendo tudo direitinho. Ah, ótimo. Então, quando o vírus ele se encaixa, né, no seu receptor específico, o objetivo dele é entrar, replicar, produzir novos vírus, liberar para infectar as próximas células. Mas deixa eu chamar a atenção de uma coisa de vocês. Muitas proteínas virais, elas vão funcionar como motivos de estimulação de resposta imune. Então, elas vão para a superfície. E outras proteínas virais que não vão ser apresentadas para uma resposta imune adaptativa, elas vão aderir na membrana da célula hospedeira. Então, tem vários caminhos que a resposta imune pode encontrar esse vírus, né? Então, os linfócitos TCD8 vão encontrar, né? Segundo as moléculas de MHC que estão apresentando esses antígenos, e também as proteínas que estão na superfície, elas vão servir de motivo para os anticorpos entrarem em ação e destruir a célula. A nossa resposta imune, gente, ela é fantástica, ela vai correndo por todos, permeando por todos os caminhos, mas o que ela pode trazer de consequência é que é o agravo no pulmão do indivíduo. Então tá, passando para o ladinho aqui, eu tenho uma célula, essa célula está morrendo. Quem está destruindo essa célula é o vírus, então a gente chama isso de efeito citopático. A célula do lado está intacta e a outra célula está intacta. Nesse momento, essa célula é ela que produz os chamados interferões de proteção. Então, ela sinaliza para ela mesma, se ela conseguir sobreviver, sinaliza para uma e sinaliza para outra, dizendo assim, olha, se prepara porque tem vírus. Então, as células que não estão infectadas, elas já são preparadas previamente por essas citocinas, os interferões tipo 1, que é o alfa e beta, e aí a resposta imunológica contra o vírus é mais rápida. Mas, como eu disse para vocês, a proteína M bloqueia essa resposta. Então, aqui, ó, existem dois caminhos, tá? Essa setinha, porque a imagem é grande, eu tive que cortar. Essa imagem daqui tem um caminho e aqui tem outro. Estão vendo aqui todas as citocinas e quimiocinas sendo produzidas para a resposta imune? Macrófagos aqui, ó, esses macrófagos são chamados de macrófagos alveolares. Normalmente, eles residem no pulmão, são células protetoras, elas são renovadas periodicamente. Então, existem macrófagos que ficam nessa área para estimular, né, nos proteger de qualquer tipo de infecção. Pois bem, temos dois caminhos, tá? O primeiro caminho é justamente a gravidade do problema. Olha, gente, a quantidade de citocinas que são produzidas, a gente chama isso de tempestade de citocinas. Então, isso significa que há uma destruição do parênquima pulmonar. Qual é o agravo disso? Os linfócitos vão sendo destruídos, aumenta a população de neutrófilos, porque quando a gente faz a associação do aumento de neutrófilos, essa neutrofilia, a gente pode pensar logo que é infecção bacteriana. Mas os neutrófilos, eles são sinalizadores de processo inflamatório agudo. Então, o indivíduo está mostrando aqui fase aguda de infecção. E esses neutrófilos, eles são extremamente agressivos, porque eles liberam radicais livres, eles liberam reativos do oxigênio, do nitrogênio, e também eles entram em, eu chamo isso de explosão, são chamados neutrófilos netes. Eles entram na área e eles simplesmente rompem sua membrana, é como se fosse um homem-bomba. Ele explode e destrói tudo que está perto. Com o parênquima pulmonar destruído, não dá para recuperar. Então, é necessário que venha agora uma outra resposta de limpeza dessa área e um processo de cicatrização é acionado, porque de imediato não dá para recuperar aquele tecido. É como uma ferida, não revitaliza logo de cara, cicatriza, e por isso a fibrose pulmonar. A fibrose pulmonar é um processo de cicatrização. Então, como tem um tecido denso, significa que o pulmão não vai fazer o seu papel, daí a dificuldade do indivíduo ter essa respiração, tá? Então, aqui esse é o caminho da explosão das citocinas. E o caminho normal que seria é justamente ter uma resposta inflamatória, equilibrada,
Tem tecido destruído? Tem, mas ele é recuperado, tem produção de anticorpos, e isso, ó, esses anticorpos, eles vão justamente neutralizar as partículas virais. Aí tem uma coisa interessante que eu li em um dos artigos, é que quando o indivíduo ele se infecta, logo nos primeiros dias, ele produz anticorpos contra a proteína M. Mas depois de 4 a 8 dias, ele começa a produzir anticorpos contra a proteína S. Então, imagine o quanto de vírus já entrou na célula. Então, ele estava preparado para produzir anticorpos contra a proteína M, mas o vírus está lá dentro agora. Então, é necessário que os grupos que estão estudando imunização pensem nessa situação, que eu vou mostrar para vocês, os vários grupos que estão estudando, para justamente conseguir prover uma vacina que imunize o indivíduo para produzir anticorpos para bloquear essa spike, essa proteína S, ok? E aqui a gente vai dar uma paradinha para depois falar de imunoterapia. Então, eu estou à disposição para perguntas agora. Oi, gente, voltei. Então, durante a apresentação foram feitas algumas perguntas e eu vou estar lendo agora. Cris Santos. Se a pessoa está assintomática, quando sabe se os antígenos foram criados? Só na sorte, com exame para conhecimento, se houver algum contágio? Olha só, a gente tem que pensar, eu não sei se todo mundo assistiu a palestra da professora Isis, quando falou de diagnóstico, a gente tem que pensar no seguinte, nós estamos lidando com um vírus que é desconhecido, nós estamos lidando com um elemento que ainda estão estudando, eu só estou passando o conhecimento do que está sendo, né, apresentado na literatura internacional. Mas a gente tem que pensar no seguinte, todas as vezes que se produz uma vacina, vou pensar primeiro aqui em vacina, a gente tem que lembrar que ela tem que ser protetora. Aí, às vezes, a gente pensa assim, mas a criatura foi exposta e ela já está protegida. A gente não pode pensar assim, porque o vírus, ele é mutante, tá? Então, quando uma pessoa faz um teste, né, inicialmente, se ela estiver infectada, ela vai dar IgM positivo. E se ela já estiver numa fase mais avançada dessa infecção, ela vai dar IgM e IgG positivo. Significa que ele está com a doença ativa, mas já está produzindo os chamados anticorpos de memória, que, diga-se de passagem, para o SARS-CoV do passado, né, aquele do gato que foi visto no mundo, ele tem uma memória temporária de 2 anos. Então, ele pode dar uma positividade que, às vezes, queridos, pode ser ineficaz. Então, quando o indivíduo faz um IgM, isso pode dar um falso positivo. Por quê? Estão lançando no mercado vários tipos de imunodiagnósticos. E eu fui procurar, pela curiosidade, é claro, eu fui procurar ler o prospecto de um desses testes, e eles falam em proteína recombinante. O que é uma proteína recombinante? Você manipula em laboratório, né, uma sequência de aminoácidos que corresponde à sequência da proteína do vírus, para você ter certeza se ele é positivo ou não. Quem garante que essa proteína, né, ela está dando um positivo verdadeiro? Ela pode ter sido manipulada, mas agora o vírus, ele sofreu mutação e agora ele está em outro comportamento, né? Ele está em outro tipo de antígeno, está expressando outros tipos de antígeno. Então, eu acredito que eu devo ter respondido bem aí, ou se não respondeu, pode fazer a pergunta de novo. A próxima pergunta é de Gleisiele Matos. Como sabe se o paciente assintomático adquiriu anticorpo uma vez que o mesmo não apresenta tais manifestações desde a ação do vírus? Pronto. Hoje, o país ele está com um programa de fazer essa avaliação, né? De testar toda a população para saber se a população ela é IgM, ou seja, tem a doença ativa, ou se ela é IgG, já passou pela doença e foi assintomática. Pode existir IgM e IgG assintomático? Pode. A questão é, todos nós somos capazes de responder imunologicamente. A questão de manifestar a doença ou não é justamente a sensibilidade ou a resistência a desenvolver a doença. Então, por exemplo, o indivíduo, digamos assim, a gente precisa de um tempo para que essa resposta seja detectada.
Mas se o indivíduo, por exemplo, ele teve uma exposição hoje, não é imediatamente amanhã, porque o organismo precisa de um tempo para processar. Ele começa com uma imunidade inata e dentro de uma semana a imunidade adaptativa vai ser visível ao nível de corrente sanguínea. Então, ele pode ser um portador, testar naquele momento, dar negativo e dizer assim, eu não tenho nada, eu não tenho nem febre. Porque ele pode não ter um quadro febril, mas ele pode ser um portador assintomático com um resultado negativo e a gente tem que saber em que momento aquele indivíduo está sendo testado. Pronto, professora. A próxima pergunta é de Nara Roberta. Hoje me deparei com 2 profissionais de saúde falando sobre pacientes assintomáticos na Covid-19. Mas um disse que mesmo o paciente estando assintomático tinha a capacidade em transmitir o vírus. E outro disse que o vírus incubado não seria capaz de transmitir. Qual a situação correta? A gente tem que pensar no seguinte, vamos voltar para aqui para o desenho, tá? Quando você pensa que o vírus ele invade uma célula, o objetivo dele é replicar. Então, como é que a pessoa vai lá e faz o RT-PCR e dá positivo? Porque tem material genético circulando, então significa que tem vírus circulando, passando de uma célula para outra. Então, nesse momento, ele é detectável. Então, uma pessoa que é assintomática, ela pode ter o vírus circulante, ela pode ser fonte de transmissão, sim. Porque esse caminho do vírus, ele, na maioria do seu tempo, ele está escondido dentro da célula porque ele está replicando. Mas quando chega no seu momento, que aquela célula hospedeira, ela já preencheu de vírus, 100 mil cópias, né, que o professor mostrou ontem, ele rompe essa célula pelo efeito citopático e ele vai infectar novas células. Então, nesse momento, a resposta imune pode pegar, um teste imunológico pode pegar também, saber que o indivíduo está infectado com o vírus. Então, é uma possibilidade. Ele pode ser um assintomático, mas ter vírus circulando. A próxima pergunta é de Ana Paula Rios. Se o paciente chega no hospital logo quando começou a sentir os sintomas, mas sem falta de ar, com baixa saturação, não deu para visualizar nada na tomografia. Exame de sangue, uma leve diminuída nos linfócitos, sem outra alteração. O PCR pode dar negativo sem um falso negativo, pois foi feito logo no início da doença, ou realmente a pessoa não vai estar infectada? Olha só, o PCR hoje é considerado como o padrão ouro, o teste padrão ouro. É biologia molecular. Significa que você vai encontrar o material genético RNA viral circulando. Agora, a gente tem que questionar o seguinte, pode ser resto de material genético? Pode, porque o indivíduo já curou. Tanto é que quando a gente for falar na imunoterapia, tem que entender que momento aquele indivíduo está doando sangue, né, para poder fazer a terapia com o outro. Pode ter vírus circulando, sim, né, restos de RNA. Então, o indivíduo pode fazer o PCR, e o PCR, gente, como é padrão ouro, ele vai encontrar o RNA. Aí, o que é interessante, se ele encontra o RNA e ele não encontra a resposta para o RNA é a resposta que confirma que ele é positivo para o Covid-19, tá? E também tem que levar em consideração, por exemplo, o indivíduo não apresenta todos os sintomas. A gente tem que levar em consideração que os sintomas também, eles estão muito misturados. Então, o indivíduo, ele começa com falta de ar, às vezes a gente tem que levar, nós estamos no isolamento, nós estamos escondidos, e a nossa mente, ela é muito perigosa nessa hora, porque ela pode sugestionar o indivíduo. Quantas mulheres que desejam ter filhos têm gravidez psicológica? A mama aumenta, o ventre aumenta, quando faz a ultrassom, não tem nada lá dentro, aí murcha tudo porque caiu na cabeça, caiu a ficha de que ela não está grávida. Mas quando o indivíduo, ele vive dentro de, a professora Rosalina estava falando isso, a questão das redes sociais, né, dentro da pandemia. Tudo que a gente ouve, a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que eu estou trazendo aqui, é tudo pautado em cima da ciência, do que está publicado e viável, tá? Então, quando a gente ouve algo desse tipo, a pessoa pode ser sugestionada. Eu estou sentindo falta de ar. Então, ela vai lá no serviço médico e diz assim, eu estou sentindo falta de ar, mas eu não estou sentindo febre, não. Então, é importante que os sintomas clínicos, junto com a avaliação laboratorial, juntos, possam fechar o diagnóstico. Mas o PCR é o teste padrão ouro que é utilizado. Gente, eu vou dar uma finalizada nas perguntas agora e a gente vai entrar na segunda etapa
E no final, se der tempo para a gente seguir o cronograma, eu continuo com as perguntas, tá? Pode Então, ir? posso prosseguir? Pode, professora. Ok. Gente, vamos falar agora de imunoterapia. Imunoterapia é diferente de vacina, tá? Vacina tem o objetivo de estimular a resposta imune para gerar uma memória imunológica e o indivíduo ficar protegido. Imunoterapia, a gente chama isso de imunização passiva. E nesse caso, ela vai ser artificial, porque é um produto que está sendo gerado fora e vai ser introduzido no indivíduo. Então, eu vou trazer 3 publicações mostrando quais são os 3 tipos de imunoterapia que estão sendo utilizados para ajudar aqueles indivíduos que estão acamados, estão na UTI, estão em fase mesmo de risco, podendo morrer. O que vai funcionar? Recebendo esses elementos externos, isso pode diminuir a carga viral e o indivíduo voltar, né, com seu sistema imunológico a resolver o problema. É uma terapia de apoio, ela não é resolutiva, ela não gera proteção. Então, eu quero deixar isso aqui bem claro, tá bom? Então, dentro da imunoterapia, saiu uma publicação em 2020 mostrando a produção de anticorpo monoclonal. O que é um anticorpo monoclonal? Imagine assim, você tem células humanas ou células de meio de cultura e você coloca o vírus lá para ficar em contato com essas células. No momento que essas células vão sendo infectadas, elas vão gerar respostas, né? E essas respostas, essas células vão produzir anticorpos, vão pegar os linfócitos B. Eu vou infectar linfócito B no meio de cultura. Peguei um meio de cultura, umas garrafinhas que a gente tem em laboratório, joga o vírus lá dentro, joga no meio dos linfócitos B. Cada linfócito B ali tem uma única especificidade. Aí eu digo que eu tenho 1000 linfócitos B. Então eu vou ter que isolar um por um, testar um por um, para ver a especificidade antigênica para aquela proteína que me interessa. Qual é a proteína que me interessa? Proteína S. Eu quero bloquear a entrada do vírus na célula hospedeira. Então, a gente chama isso de diluição limitante. Vai justamente pegando esses anticorpos, botando tudo nos buraquinhos das plaquinhas de ELISA e vai testando um por um. Quando você encontra essa célula, você vai fundir essa célula B, que tem especificidade para o que você quer, que é bloquear a proteína S, e funde, né? Tem uma forma de você fazer isso em laboratório, pegar a célula B, que você se interessa por ela, é um clone, por isso que se chama monoclonal, funde com a célula tumoral, e elas formam uma única célula chamada de hibridoma. E essa célula agora é uma célula imortal, porque é uma célula tumoral, ela vai replicar, e aí vai produzir anticorpo específico para aquela proteína, que é a proteína S. Então, o que está se fazendo hoje, tá? Ela vai bloquear o vírus, tá? Mas essa terapia é uma terapia de emergência, porque, por exemplo, o anticorpo, quando vem, bloqueia o vírus. Mas já existem outros, que o indivíduo, se já está infectado, existem outros que já estão infectando a célula. Então, a terapia com anticorpo monoclonal é justamente para diminuir a carga viral, para dar um suporte à resposta imune do indivíduo. Então, essa é a primeira imunoterapia que eu estou trazendo para vocês. Uma outra, né, outras duas, é justamente indivíduos que tiveram a doença e foram curados, estão sendo convidados a doar o seu sangue para servir de imunoterapia para as pessoas que estão em quadro grave, que estão internadas, estão na UTI, né, estão entubadas. O vírus está avançando. Então, esses indivíduos, é claro, né, utilizando plasma de indivíduos, isso aqui foi publicado agora em 2020, o plasma do indivíduo é injetado no indivíduo acamado, né, que está lá na UTI, e esse plasma contém os anticorpos do indivíduo que foi considerado curado. Mas para ele ser utilizado, é necessário que volte fazer o teste de viremia para saber se tem resto viral, porque senão ele é risco, vai transferir novamente vírus para o indivíduo que está hospitalizado. Então, é importante que essa terapia com plasma, ela seja bem criteriosa para poder não ter, ter a garantia de que esse indivíduo que foi curado, que se recuperou, ele não tem riscos de infectar o indivíduo, não tem restos virais. E também, a partir do plasma, a purificação de anticorpos, né?
Os indivíduos vão lá, doam sangue, aí eles fazem o que eles chamam de pool, né? Pool é a mistura de vários sangues, onde eles vão isolar as imunoglobulinas de memória, que são as IgGs, separar e transformar isso num pool de imunoglobulinas para poder estar tratando também os indivíduos. Então, é imunoglobulina humana sendo injetada em indivíduo que está em quadro de infecção, né, grave. Então, são as duas formas, utilizando sangue de indivíduo que foram recuperados para poder estar tratando aqueles que estão em leitos de UTI. Então, é o plasma e anticorpos purificados a partir de doadores que foram recuperados, ok? E para finalizar, a corrida pela vacina. Gente, existem mais de 90 grupos de pesquisa atrás de vacina e o Brasil no meio. Saiu recentemente, né, nas reportagens aqui do país, que o Instituto Butantan está junto com o grupo da China, também já testando uma vacina. Eu achei muito bacana o que a professora Rosa falou na apresentação no início da tarde, é que nós temos condições, nós temos as ferramentas, nós temos a tecnologia, mas nós não temos financiamento. Isso é uma pena, porque a capacidade pensante do povo brasileiro é fantástica. Então, o que é que nos coube? Fazer essa parceria para que nós possamos também ser contemplados com a vacina chegando no meio da gente. Isso é estratégia política, tá bom? Então, vamos pensar o que o vírus, o que nos interessa no vírus para poder a gente produzir uma vacina. Bloquear a proteína S e bloquear a proteína M. A proteína S é a proteína que se liga às células hospedeiras para invadir. E a proteína M é aquela que bagunça o sistema imunológico. Então, eu tenho que fazer uma vacina para as duas. Então, o que tem aí? Quais são as formas de produção de vacina que estão tendo hoje, né, contra a doença Covid-19? Vamos lá. Esse gráfico aqui está mostrando qual é o painel, né? São 90 grupos, gente, testando vacina. Então, com vírus inativado e enfraquecido, que é o menor grupo, né? São 7 grupos que estão trabalhando aqui, porque o risco é maior, a exposição ao vírus. Então, nem todos estão sendo autorizados para poder trabalhar com o vírus, porque às vezes não tem, né, o nível de segurança de P4, que é o nível de segurança de laboratório para trabalhar com esses vírus. Então, o número de pessoas, de grupos que estão trabalhando com o vírus inativado ou enfraquecido é pequeno. Mas, ó, vetor que replica, utilizando um vetor viral. Eu vou mostrar na imagem para vocês. Vetor viral, que pode se replicar ou não replicar, está sendo, posso deixar disponível os slides, eu passo para os meninos. O vetor viral, ó, um grupo bem grande, se eu não me engano, são 20 grupos, depois eu mostro nos slides, mais na frente. Um grande grupo está estudando, são grupos de vários países juntos trabalhando com vetor viral que replica e que não replica, mas está inserido lá proteína de interesse para produzir, né, uma resposta imune. O uso de ácidos nucleicos, DNA e RNA, é um grupo também bom que está trabalhando com material genético. Isso não traz risco para o indivíduo, tá bom? E também o povo usando proteína. Isso aqui é bacana. Subunidades de proteína e partículas da proteína S em chamados vírus-like. O que é isso, professora? Vamos por partes, falar de um por um. Lembrando, nesse slide aqui, ó, eu tenho todo o caminho, só para relembrar, que o vírus faz e estimula a nossa resposta imunológica. Ele vem, invade a célula hospedeira pela sua proteína S, ele replica, ele sai, estimula uma resposta imune, então tem linfócitos TCD4, linfócitos TCD8, linfócitos B produzindo anticorpos, e aí nós temos uma memória imunológica, celular e humoral. Vírus de vacina. Eu tenho aqui, ó, deixa eu ver, 7 grupos, tá vendo? Tem 7 teams. 7 grupos trabalhando nessa área. O que é que eles fazem? Pegam e enfraquecem o vírus. Como é que enfraquece o vírus? Imagine se isso não é risco. Qual é a forma da gente enfraquecer um vírus para transformar ele na vacina? Você pega o vírus, bota no meio de cultura com as células. Aí, essas células são destruídas, pega esses vírus e transfere para outra cultura.
para outra cultura, isso vai enfraquecendo a virulência, a capacidade infectante do vírus. Mas pode acontecer desse vírus reativar? Pode, então isso é risco. Ou então, inativar o vírus. Como é que inativa? Com produtos químicos, com formaldeído, com radiação e também com aumento da temperatura, sem destruir as proteínas de interesse. Mas o vírus ainda é vivo. Ele é inativado, mas ele é vivo. Isso também é risco? Sim, porque pode acontecer desses vírus eles se tornarem ativos. Por isso que o grupo é pequeno, que está trabalhando nessa área, tá bom? O próximo, vacinas de ácidos nucleicos, tá? Então, ó, 20 grupos estão trabalhando com vacina de DNA e vacina de RNA. O que é bacana nisso? Você está trabalhando com material genético do vírus, com aquela sequência que interessa. Olha aqui que bacana, aqui em vermelhinho, tá vendo? Com a sequência que lhe interessa, que é a spike, que é a proteína S. Eles estão focando na proteína S, tá bom? Então, por quê? Porque vai impedir a entrada do vírus, porque se a gente recebe uma vacina com proteínas S do vírus, no formato de DNA, vacina de RNA, ou vacina de proteína, ou de subunidade, não sei qual vai ser a viável, isso vai fazer com que o nosso corpo produza anticorpos anti-proteína S. E aí bloqueia, o bicho não entra, ele é eliminado e acabou a história, tá? Então, o legal disso aqui, ó, que todas as vezes que se realiza vacina de material genético, 2 respostas são acionadas para a memória imunológica. As respostas dos linfócitos TCD8 e a resposta dos anticorpos, que são as principais para destruir o vírus. Então, fantástico, é uma vacina que é bastante viável, desde que a gente possa... Não, vou deixar isso para falar no final, para vocês ficarem, poxa, velho, ainda tem muita coisa para se fazer. Desde que essa proteína que foi inserida, esse gene, ele possa identificar as novas gerações virais. Porque à medida que o vírus vai tendo novas gerações, vai replicando, ele vai sofrendo mutações, e às vezes são mutações pontuais, que numa sequência de aminoácido muda tudo. A especificidade antigênica dos nossos anticorpos, ela pode ser perdida. E aqui, né, a vacina de vetor viral, que é um vírus que não é patogênico para o homem, aí eles fazem o quê? Inserem nesse vírus o material genético que codifica a proteína S. Ou então, e aí esse vírus replica no indivíduo e vai estimular a síntese contra as proteínas do vírus, do Covid-19, proteína S. E aqui, ó, vírus que não replicam, ou seja, insere o material genético da proteína S e aí sensibiliza o indivíduo, e todos esses 2 vão gerar respostas de linfócitos TCD8, de linfócitos TCD4 e também de linfócitos B para produzir anticorpos, ok? Essas estratégias, essas 4 últimas, são as mais estudadas porque são menos perigosas e mais viáveis. Mas também tem a galera, ó, que está estudando subunidade das proteínas S. Deixa eu chamar a atenção para vocês. A proteína, ela tem uma sequência de aminoácidos, mas é uma subunidade, é uma pequena sequência de aminoácido que para a gente tem que funcionar como antigênica e que tem que fazer parte do ligante do ACE2, porque senão ela não tem efetividade. Então tem que saber qual é essa subunidade. A cada cultura de vírus, essa subunidade, ela é conservada, ela aparece nas próximas gerações virais, por isso que demora uma vacina. Porque se o vírus for extremamente mutante nessa área da proteína S, vacina ainda vai demorar um pouco, né? Então, é isso que eles estão tentando ver, para ver se essas subunidades, elas se mantêm conservadas a cada geração de vírus. Então, imagine, uma cultura de célula aqui, aí eu testo a proteína, aí depois eu faço a passagem, outra cultura de vírus, outras proteínas, e eu vou testando. Aí, no final, eu vou observar, essa proteína S mantém a mesma sequência de aminoácidos, então essas subunidades são importantes, são viáveis, a gente pode fazer uma vacina. Isso demora, ok? E também os chamados vírus-like. Os vírus-like são vírus vivos, mas sem material genético. É o COVID sem material genético, onde ele não vai dar comando para a célula, e aí, ó, só tem as proteínas spike na superfície,
tá bom? E aí ele pode injetar no indivíduo e trazer uma resposta somente para essas partículas da proteína S, ok? E aí, para a gente fechar, eu coloco essa mensagem de um dos artigos, né, que diz assim, esse material está na Nature, mais de 90 vacinas estão sendo desenvolvidas contra o SARS-CoV-2, por equipes de pesquisas, empresas, universidades em todo o mundo, incluindo o Brasil, viu, gente? Os pesquisadores estão testando diferentes tecnologias, e algumas das quais nem foram usadas em uma vacina licenciada antes, que não estão sendo mostradas nesses slides que eu falei para vocês. Eles não comentam quais são as outras tecnologias de isolamento para poder produzir uma vacina. Pelo menos 6 grupos já começaram a injetar formulações em voluntários em testes de segurança e outros começaram a testar em animais. E aí fica a mensagem. A professora Rosalina falou da importância da ciência, de você como aluno despertar para a ciência, né? Quero chamar a atenção que hoje eu recebi, professora Luciene, a nota da iniciação científica do grupo, né? De que já está sendo lançado o edital para os alunos que quiserem fazer pesquisa. A professora Luciene orienta a estudante de iniciação científica, professora Rosa orienta, professora Isis orienta, da área da imunologia. E aí, esse programa, ele dá a possibilidade de você mergulhar na ciência, né? E eles têm aqui, né? Quando se pensa numa vacina, a gente tem que lembrar o seguinte, eu preciso conhecer o vírus, eu preciso saber qual é o elemento que eu quero utilizar, esse elemento é estável geneticamente. Quando eu formular a vacina, esse material vai ser estável dentro dessa formulação, porque ele pode perder suas propriedades, porque tem lá conservantes, tem adjuvantes, tem descontaminantes, então isso tudo pode comprometer a estrutura da vacina, isso tudo precisa ser testado. E eles colocaram aqui no final, outros começaram a testar em animais. O programa para teste, para produção de vacina, ela passa por um plano sequenciado. Eu preciso testar, eu preciso primeiro isolar o meu motivo antigênico, eu depois preciso saber se ele é estável, depois eu preciso testar ele em cultura de célula, para ver se não tem toxicidade, depois eu parto para animais de pequeno porte, depois eu vou para animais de grande porte, aí eu vou para humano. Por conta da emergência, muitas pessoas já estão indo direto para os seres humanos. Será que isso não é risco? Será que isso não é um perigo? Será que a gente não está trazendo prejuízo por conta de uma pressa? Quem vai chegar primeiro a produzir uma vacina? Então, vamos pensar nisso, né? É necessário que tenha responsabilidade na hora de produzir algo que vai injetar na gente e a gente vai confiar em quem está fazendo. E, por fim, eu quero agradecer meu contato aí para vocês, quem tiver, né, interesse de bater um papo comigo, esse é meu e-mail institucional. Muito obrigada a todos e boa tarde. Aberto às perguntas. Oi, gente. A gente só vai ter direito a 2 perguntas, porque infelizmente a gente se estendeu um pouco, tá? Mas a professora do macaco, perguntaram aí. Então, a primeira pergunta é: um paciente imunossupressor pode fazer parte desses grupos? Acredito que nos que vão receber a vacinação. Olha só, quando a gente pensa em indivíduo, o que é uma vacina? Vacina é um motivo de estimular resposta imune. Resposta imune, querida, é resposta inflamatória. Então, se o indivíduo ele está fazendo uso de imunossupressor, essa vacina vai ser ineficaz. O efeito dela não vai ter a sua proteção devida. E a última pergunta é: dados de reinfecção estão acontecendo? Já há alguma comprovação pela ciência? Olha só, você sabe que já tem a segunda onda, né? Tem alguns países que já estão fechando os países, as suas portas, fazendo lockdown por conta da segunda onda. O que é a segunda onda, gente? É reinfecção. O que a gente tem que pensar com relação à imunologia? É que ainda o vírus tem um mecanismo de escape fantástico que ele faz com que a memória imunológica ela não seja de vida longa. O que é isso, Pro? Quando a gente pensa em memória imunológica, a gente acha que já está protegido. O SARS-CoV, tem um artigo que eu li, mostrou que os indivíduos que tiveram o SARS-CoV, não o SARS-CoV-2, o SARS-CoV, eles tiveram 2 anos de proteção e depois essa proteção acabou.
significa que é uma memória imunológica temporária, por 2 anos, mas ela é temporária. O objetivo é ter uma memória de vida longa, porque essas células que são especializadas, que agora detêm esse reconhecimento específico, retornem para a medula óssea e comecem a liberar. Então, quando tem a memória longa, significa que isso se efetivou. Então, é possível ter reinfecção? É possível sim. Gente, infelizmente a gente vai ter que finalizar as perguntas, mas como eu falei, a professora disponibilizou o contato dela, pode enviar. E agora eu vou chamar Diogo para ele dar um recadinho para vocês. Obrigada a todos, Olá, boa tarde, gente. Boa tarde, eu sou o Diogo, eu sou o presidente do Diretório Acadêmico de Biomedicina e queria agradecer a presença de todos vocês e a presença dessa professora maravilhosa, né, que pelo chat recebeu inúmeros elogios por essa aula esclarecedora e sempre maravilhosa, a professora Isis Fernandes, sem palavras para descrever o quão grandiosa essa mulher é. E dar um recado também que a gente vai estar enviando para vocês um formulário, sabe, para a gente, sobre satisfação, o que é que vocês acharam das palestras, por e-mail e nos grupos. E também a gente vai estar disponibilizando o material da palestra agora da professora Isis nos grupos também, tá? Então fiquem tranquilos. E sigam a gente no nosso canal do YouTube, que nós vamos estar postando as nossas apresentações, para vocês poderem rever esse rostinho maravilhoso, com esse sorriso no rosto, entendeu? Para esclarecer ainda mais dúvidas posteriores de vocês. Muito obrigado pela presença de todos. Antes de passar para a Carol, para fazer o encerramento, eu queria agradecer também à professora Isis, todo o apoio aí do Diretório Acadêmico, aqueles que eu não tinha falado ainda, eu sou a coordenadora do curso de Biomedicina da FTC aqui de Salvador, Paralela, e com muita honra, muita alegria, mesmo nesse momento desafiador de pandemia, a gente ter conseguido fazer esse simpósio online. Foi um simpósio que partiu de ideia e toda a formatação do Diretório Acadêmico, e nós apoiamos por entender que esse também é um momento de construção científica, como vocês viram. Essas palestras de hoje de tarde demonstram como a gente é capaz de pensar também cientificamente, mesmo nesse momento altamente desafiador. E vocês, como estudantes, sendo de graduação, de pós-graduação, têm a obrigação de pensar como um profissional de saúde, e assim seguir. Nós estamos agradecidos, pedimos que vocês façam a avaliação, não é? Que vocês sigam o YouTube, a conta do YouTube do DA de Biomedicina, pois nós precisamos aí de uma quantidade de inscritos para que a gente possa fazer os nossos eventos pelo YouTube também. Então, queridos, sejam muito bem-vindos para a próxima palestra. Muito obrigada, professora Isis, que mora no meu coração desde muito tempo, e muito obrigada a todos vocês. Então, passo a palavra para a mediadora, para que ela possa encerrar. Gente, é isso. Muito obrigada pela oportunidade, professora. Foi incrível mediar essa palestra inacreditavelmente esclarecedora. Gente, muito obrigada pela participação, pelas perguntas. Apareçam na nossa próxima palestra, por favor. E é isso. Muito obrigada. Gente, muito obrigada. Eu vou precisar sair agora, tá? Um beijo para todos. Ótima continuação de palestra. Tchau, Lu. Obrigada pelo convite. Tchauzinho. E para o pessoal que ainda está perguntando no chat, o link da próxima palestra vai ser disponibilizado um pouco antes das 19 horas. Entendeu? Aí vocês podem estar entrando e aguardando o aceite. O pessoal que, estão demorando para me aceitar. São muitos acessos, gente. Vocês são muitos interessados e para fazer os aceites é 1 a 1. Mas não se preocupe, todos vão estar incluídos e todos vão poder participar. E os que ficarem de fora, não se preocupe que vai estar postado no canal. E quanto à certificação, escreve a presença de vocês, ou então sinaliza a gente se a internet caiu, você acha que não conseguiu confirmar seu nome, manda pra gente no e-mail ou manda no privado para mim, que eu vou estar colocando a participação de vocês para vocês não ficarem sem a certificação, tá bom? Então, fiquem tranquilos, a próxima apresentação é do Biodepressina e do canal do Instagram Biomedicina ao Redor, com o Tiago Nascimento e com o Jefferson, que são 2 biomédicos grandes nas redes sociais, que vão estar falando de produção de conhecimento científico e acadêmico.
Então, contamos com a presença de vocês lá. Boa tarde.